A questão número 49 é para você identificar quantos triângulos podem ser formados nessas condições aqui, ó. O número de triângulos 2 a 2 não congruentes de perímetro 87, cujos lados dispostos em ordem crescente de comprimento são números inteiros em progressão aritmética de razão não nula. Olha só, 3 números em progressão aritmética, isso é muito manjado, né? Como é que você chama 3 números em progressão aritmética? É claro que você pode colocar A mais R e A mais 2R. Só que é muito mais prático você chamar esse aqui de A, esse aqui de A mais R e esse aqui de A menos R. Por quê? Porque assim, se você tem a soma, você já acha direto o valor de A. A soma desses 3 aqui, o R vai cortar, vai ficar 3A. Ele deu que essa soma é 87. Então, o A é igual a 29. O termo central dessa progressão aritmética é 29. Quer dizer, é o lado médio do triângulo, né? Então, você tem um lado valendo 29 e os outros valem 29 mais R e 29 menos R. Será que poderia ter o R igual a zero? Que aí você ia ter um triângulo equilátero, 29, 29, 29? Não. Esse não conta porque ele falou que é uma progressão aritmética de razão não nula. Então o R não pode ser zero. O R pode ser um número maior. Pode ser 1, pode ser 2. Por exemplo, se a gente tiver R igual a 1, quais seriam esses lados? Aqui ia ficar 29, 29 menos 1 e 29 mais 1. Ou seja, você teria 28, 29 e 30. Os lados teriam esses valores. Você pode ter outros valores de R, sim, desde que o triângulo exista. Esse triângulo aqui existe? Ele existe. Mas aqui a gente tem que usar... Para saber o valor máximo de R, você vai ter que usar aqui a condição de existência de triângulos. Calma aí que eu já chego lá. Olha só, a gente pode ter o R igual a 2. Aí, no caso, esses lados seriam 29 menos 2 é 27. Aqui continua sendo 29. E aqui 31. Com o R igual a 3. Aqui 29 menos 3. Aqui 29 menos 3 é 26, esse aqui é sempre 29 e esse aqui 32. E assim por diante. Qual é o valor máximo de R que você vai poder ter? É um valor de tal forma que o triângulo exista. E como é que você garante que um triângulo exista? Um triângulo de lados A, B e C, ele só vai existir se for possível fechar um triângulo com essas medidas. Então a gente tem que usar a condição de existência. A condição de existência de triângulos pode ser escrita de duas formas equivalentes. Uma delas é essa aqui. Qualquer lado é menor que a soma dos outros dois. Então A tem que ser menor do que B mais C. B tem que ser menor que A mais C. E C tem que ser menor que A mais B. Se você faz desse jeito, você tem que fazer para os três. Você fica com 3 inequações aqui. Agora, você também pode fazer condição de existência de uma outra forma. Pegar um único lado como referência, vou pegar esse lado aqui, A, e escrever o seguinte: o lado que você escolheu, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. E ele tem que ser maior do que a diferença dos outros dois. Só que diferença em módulo. Porque você não sabe se é um menos o outro ou outro menos um. Na verdade, tem que fazer os dois casos. Então, isso aqui é uma outra maneira de escrever a condição de existência. Eu acho mais fácil usar essa aqui normalmente, porque você não precisa trabalhar com inequação modular. Aqui você tem 3 inequações simples. Aqui você vai ter que desmembrar essa. Quer dizer, quando você desmembra esse módulo aqui, vai acabar recaindo nisso.
Só que aqui nesse problema é mais vantajoso a gente trabalhar direto com essa modalidade aqui. Esse jeito de escrever a condição de existência vai ser algebricamente mais simples para esse problema. Se você tomar como referência, como lado A, como sendo esse aqui. Então, se você tiver aqui o lado A, esse do meio, e os outros dois sendo B e C, o que vai acontecer? O lado A, que é 29, tem que ser menor que a soma dos outros dois. Quanto que é a soma dos outros dois? É sempre 58. Ele não deu que a soma dos três é 87? Então a soma dos dois é sempre 58. Claro, porque a gente já viu que é isso aqui, 29, 29 mais R e 29 menos R, né? Essa soma vai dar sempre 58. Então, essa primeira linha da condição de existência, ela já é automaticamente satisfeita. Você só precisa verificar essa aqui, ó. O lado que você está tomando como referência, que é o lado A, ele tem que ser maior do que a diferença dos outros dois. Então, 29 tem que ser maior do que a diferença dos outros dois. Quem é a diferença dos outros dois? A diferença dos outros dois é 2R. E aí você já limita a razão dessa PA. Então a diferença entre os outros dois lados é 2R. Então 29 é maior do que 2R. Essa é a segunda parte desse modo aqui de condição de existência. Então isso aqui vai dar R igual a quanto? R menor do que 29 sobre 2. Ou seja, R é menor do que 14,5. Tem que ser inteiro, né? Ele deu que são inteiros. Então, é claro, o R tem que ser de 14 para baixo. O R tem que ser menor ou igual do que 14. Então, pode ser 14, 13, etc. E a gente viu que pode ser 1. Então, esse valor máximo de R que a gente consegue aqui é o 14. Aí, nós vamos ter lados com os seguintes valores. 29. 29 mais 14, que é 43. E 29 menos 14, que é 15. Então, esse lado aqui é menor que a soma dos outros dois, claro, por causa desses valores aqui, né? E ele é maior que a diferença. A diferença desses dois aqui é 28. Então, 29 é maior do que 28. Sendo assim, nós conseguimos formar ao todo 14 triângulos diferentes. Pergunta, eu tenho que considerar também 30, 29, 28? Não, são os mesmos números. Não interessa se é esse ou esse valendo 30, valendo 28, é o mesmo triângulo. Você só vai estar virando ele de posição. Então, de 1 a 14 são 14 triângulos possíveis. E aqui, 14, ó. Resposta correta, letra B de Bravo.